veio eu fico mais feliz, me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos.
Hoje nós vamos iniciar mais um culto online e é um prazer ter você com a gente. A gente tem vivido esses últimos dias, dias atípicos, onde a igreja foi proibida de se reunir presencialmente, mas Deus nos deu essa ferramenta que é a internet para compartilhar do evangelho dele, da graça dele, mesmo que distantes como nós estamos agora. Hoje nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Uma vez mais, o pastor Eleilton está aqui com a gente. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, deixar aí a Bíblia aberta, seu celular, o aplicativo, reunir a sua família para acompanhar conosco esse texto da palavra de Deus. Antes eu queria, porém, orar com você, pedir a bênção de Deus para que esse tempo que nós estejamos aqui, pastor, seja edificante para as pessoas que estão nos ouvindo, ainda que a gente esteja num ambiente virtual, nós cremos que a palavra de Deus é poderosa e ela pode edificar as pessoas. Então, queria convidar você, por favor, a curvar sua cabeça onde você estiver, fechar os seus olhos e orar conosco pedindo a bênção de Deus. Vamos em oração, Senhor. Deus, nós te louvamos por esse ambiente que o Senhor nos permite, nesse tempo difícil, compartilhar do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por cada irmão, irmã que congrega na Igreja de Santana, que hoje está nos ouvindo. Obrigado também, Senhor, por aquelas pessoas que receberam o link desse vídeo, que estão nos acompanhando agora pela internet. Que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre eles. Pedimos sobre nós o Teu cuidado e que essa palavra de fato seja edificante para todas as pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como eu disse no início da nossa transmissão, nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso papo com o pastor Eleilton e em seguida ele iniciar a palavra, eu queria pedir a você que compartilhasse esse link com as pessoas que você conhece, com seus amigos, a fim de que eles também possam ser edificados pela palavra de Deus. Então faça isso agora, vá compartilhando, que em alguns momentos, em alguns instantes, o pastor Eleilton vai estar ministrando a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pastor, a gente tem estudado essa carta aqui na nossa igreja já há 2 meses. Essa é a segunda temporada que nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira temporada, nós falamos sobre unidade na diversidade. Unidade na diversidade. E nessa segunda temporada, a gente está falando sobre igrejas imperfeitas. Esse é o 4º sermão, é o último sermão dessa temporada. E eu queria que você ambientasse esses irmãos e amigos que estão nos ouvindo acerca daquilo que a gente ouviu até aqui, daquilo que a gente aprendeu até aqui, para que com a graça de Deus eles se conectem com a palavra que você vai ministrar logo mais. Amém. Bom, graça e paz para todos que estão nos assistindo, os irmãos da Igreja de Santana, amigos, familiares, aqueles que nos acompanham nesse vídeo. Então nós iniciamos já há 3 semanas a série, essa nova série, na segunda temporada na carta de Paulo aos Coríntios, com esse tema Igreja imperfeita. Se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios alguma vez, você já deve ter percebido que é uma carta em que Paulo apresenta vários problemas da igreja. De fato, parece que a igreja de Corinto vivia uma crise em várias áreas dela. E especialmente nesse recorte da carta que nós fizemos para apresentar essa série Igreja Imperfeita, então Paulo tratou de alguns desses problemas e apresentou as soluções de Deus, da Escritura, para a resolução desses problemas. Então, nós já falamos aqui sobre a ideia de culto à personalidade que estava acontecendo na igreja de Corinto. O segundo sermão tratou sobre um problema de disciplina na igreja. Paulo apresentou os caminhos para a disciplina na igreja, porque a igreja de Corinto vivia um problema de pecado aberto, O capítulo 5 fala isso, um pecado em que todas as pessoas conheciam e que não estava sendo tratado. Então, o capítulo 5 falou disso. E na última semana, o último sermão,
o início do capítulo 6, Paulo falou sobre um problema de litígio entre os irmãos. Os irmãos estavam processando-se uns aos outros nos tribunais, né? Indo para os tribunais da cidade para oferecer queixa contra o irmão. Então, Paulo também apresenta algumas orientações nesse sentido. Então, são problemas que a igreja estava vivendo e nós estamos tentando, à luz do que Paulo ensina em Corinto, né, apresentar soluções, porque as igrejas de hoje, elas enfrentam problemas, né? Senão desse tipo, em outros tipos, e a gente encontra princípios aí na carta para a solução desses problemas, né? Amém, amém. Se você quiser acompanhar toda essa série, nós vamos deixar no link abaixo a nossa plataforma no Spotify, o nosso canal no Spotify, e você pode ouvir lá as nossas pregações, ouvir essa série da primeira mensagem até essa, para que você se conecte ainda mais. Hoje o tema é Vivam em Santidade. Vivam em Santidade. E você vai falar do capítulo 6, a partir do versículo 12. Então, logo mais o senhor vai estar falando sobre esse tema. E antes eu queria orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a palavra que vai ser ministrada, orar também pelas pessoas que vão receber essa palavra, para que, de fato, ela cumpra a missão dela e gere edificação no coração dos nossos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e orem com a gente em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse tempo. Te agradecemos porque temos a oportunidade agora de expor a tua palavra. Pedimos ao Senhor que use o pastor Eleilton com sabedoria para promover edificação na tua igreja, irmãos, irmãs e pessoas que estão nos ouvindo em vários lugares do Brasil, Senhor, e do mundo. Que a tua bênção e que a tua palavra permaneça sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade. Amém. Gostaria de pedir para você, então, aí em casa mesmo, com a sua família, você acompanhasse a leitura de 1 Coríntios, capítulo 6, e eu vou ler a partir do versículo 12, vou ler o versículo 12, 13 e 14, para a gente iniciar essa nossa reflexão. Diz assim o texto da palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Como a gente disse anteriormente, esse recorte da carta de Paulo aos Coríntios que nós estamos estudando, Paulo está tratando de várias questões relacionadas à igreja de Corinto, vários problemas que assolavam a igreja naquele período. E especialmente nesse trecho aqui, 1 Coríntios 6, do 12 até o versículo 20, que é o trecho que nós vamos estudar nesse último sermão dessa série, dessa temporada Igrejas Imperfeitas, Paulo faz um desafio para os cristãos viverem em santidade, porque ele vai tratar nesse trecho aqui um problema de imoralidade sexual. Parece que a igreja estava envolvida com imoralidades, a igreja de Corinto. É importante, antes de entrar propriamente no texto aqui, entender duas questões básicas que estão por trás desse texto e vão nos ajudar, inclusive, na interpretação desses versículos aqui. É bem possível que os irmãos da igreja de Corinto, eles estivessem defendendo, acreditando em algumas ideias gnósticas, lendo aqui os versículos aqui. Nós estamos falando aqui ainda da década de 50, quando a carta foi escrita ali, final da década de 50. Então nós estamos falando de um gnosticismo incipiente, porque o gnosticismo mesmo como a filosofia organizada e mais estruturada vai surgir mais à frente. Mas nós estamos falando de algumas ideias já, de algumas ideias gnósticas. Basicamente os gnósticos, eles acreditavam que a matéria é má, e aí, por causa dessa premissa de que a matéria é má, haviam duas reações, Uns que se abstinham de todo e qualquer prazer, então
toda e qualquer coisa que desse prazer para a matéria. Então, por exemplo, alguns diziam que a relação sexual era pecaminosa, porque dá prazer para a matéria, que proibiam vários tipos de alimento, como carne, por exemplo, que dá prazer para a matéria. Então, era um tipo de reação à ideia de que a matéria é má. E já havia um outro tipo de reação, que era uma reação mais libertina. Já que a matéria é má e que Deus não se importa com a matéria, que o importante é o espírito, então eu posso viver da maneira como eu quiser, posso viver de maneira libertina. Aparentemente, é esse segundo tipo de reação que pode ser percebida nos irmãos de Corinto. À luz do que Paulo diz aqui, nesse trecho do capítulo 6, parece que nós temos cristãos da igreja de Corinto com esse pensamento libertino, que as pessoas podem fazer, os cristãos podem fazer o que eles bem quiserem com o seu corpo, porque Deus não se importa com isso. O que importa é o espírito e o corpo, eu posso me entregar à imoralidade. Então, essa é uma questão que é importante para entender essa carta. A outra questão é que os irmãos da igreja que estão acompanhando a gente desde o início aqui nessa série, lá no início, né, dessa série de sermões, na primeira temporada ainda, quando a gente falou de unidade na diversidade, a gente fez uma introdução à carta e nós comentamos lá no início que Corinto era uma cidade extremamente imoral. Então a cidade de Corinto, ela tinha, por exemplo, o templo à deusa Afrodite. E dizem os estudiosos que no templo da deusa Afrodite, um grupo de sacerdotisas serviam nesse templo e que constava, né, nos atos de adoração a Afrodite, orgias sexuais com essas sacerdotisas, com essas prostitutas cultuais. E que de tempos em tempos, essas prostitutas, né, o templo da deusa Afrodite ficava num monte, essas prostitutas desciam para a cidade para se deitar com os marinheiros, né? Corinto é uma cidade portuária, enfim, e se relacionavam sexualmente com as pessoas da cidade de Corinto. Então nós estamos numa cidade que tem esse contexto de imoralidade por trás. E parece-nos que os cristãos da igreja de Corinto, né, alguns cristãos da igreja de Corinto, por mais absurdo e estranho que isso possa parecer, como eles estão defendendo aquela ideia gnóstica lá e estão defendendo ideias libertinas, eles estão se envolvendo com imoralidade, talvez até se deitando com algumas dessas prostitutas. Lendo o texto, esse texto do capítulo 6, parece que isso vai ficar claro nesse trecho que Paulo escreveu aqui, 1 Coríntios 6, do 12 até o 20. Então, isso está por trás. E aí, em linhas gerais, o que Paulo defende e ensina nesse trecho aqui? O grande desafio de Paulo aqui é o seguinte: vivam em santidade. Vivam em santidade. Inclusive no que diz respeito a como nós cuidamos do nosso corpo, das questões materiais mesmo da vida e da personalidade humana, né, que também fazem parte da espiritualidade. Vivam em santidade. E por que viver em santidade é importante? Então, eu penso que a gente encontra nesse texto aqui pelo menos 4 razões. Primeiro, é importante viver em santidade por causa da esperança que nós temos em Cristo. Da esperança que nós temos em Cristo. Viver em santidade, inclusive no que diz respeito ao corpo, é importante por causa da esperança que nós temos em Cristo. Então Paulo começa o trecho assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa expressão, todas as coisas me são lícitas, parece que era um tipo de chavão, né, de ditado que corria na boca dos cristãos de Corinto, né? Então, como eu sou alguém que fui redimido em Cristo, então eu tenho liberdade em Cristo para fazer o que eu quiser fazer, né? Inclusive me entregar à imoralidade. Então Paulo usa uma expressão que, ao que tudo indica, estava na boca dos irmãos de Corinto e ela era usada como desculpa para os pecados que eles estavam cometendo, inclusive os pecados de imoralidade sexual. E ele usa o chavão e diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são aconselháveis. Nem todas as coisas, elas de fato edificam, elas de fato convêm. Por quê? Porque para o cristão, mesmo livre em Cristo, mesmo desfrutando da liberdade em Cristo, há alguns parâmetros para as suas ações. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós temos Cristo como nosso Senhor. E existem alguns parâmetros para as nossas ações, parâmetros esses estabelecidos na
na palavra de Deus. Não é porque eu sou um cristão livre em Cristo que eu posso me entregar à imoralidade. Há parâmetros na palavra de Deus que mostram que essa não é a vontade de Deus para o cristão. Então Paulo chama atenção sobre essa questão no versículo 12. Outro chavão que aparentemente estava na boca dos irmãos. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, ao que tudo indica, os cristãos estavam querendo fazer com que toda a comunidade acreditasse que, assim como comer é algo natural, e nós comemos todos os dias, né? O alimento é para o estômago é para o alimento. Então, isso é algo natural, biológico, né? E que a gente faz com certa naturalidade. Todos nós fazemos isso todo dia. Essa mesma regra se equipara para o sexo. Nós, seres humanos, somos criados, né, seres sexuados, e o sexo também é algo natural e que a gente pode fazer sexo com quem a gente quiser e com quantas pessoas a gente quiser fazer, porque isso é algo natural. Eles estavam tentando fazer, né, com que todos acreditassem nisso. E aparentemente muita gente acreditava nisso mesmo, né? Que assim como comer é natural, então o sexo também, né, de qualquer jeito e sem qualquer tipo de regramento também é algo natural. E Paulo diz que ele apresenta o chavão e ele diz que Deus vai destruir tanto este como aquele, porque os alimentos perecem, o estômago também, à medida que a gente vai envelhecendo, uma hora a gente vai perecer, o estômago também perece, mas ele diz assim, ó, o corpo não é para impureza. Porém, o corpo não é para impureza. Vocês estão usando esse ditado relacionado à alimentação, mas o corpo não é para impureza. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O nosso corpo pertence ao Senhor. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, né, o nosso corpo pertence a Deus, porque ele foi criado por Deus e ele foi comprado por Deus também. Paulo vai tratar disso mais à frente. E aí no versículo 14, Paulo apresenta uma das grandes esperanças cristãs, que é a ressurreição. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder, né? O corpo é tão importante no cristianismo, né, para os cristãos, para nós cristãos, que nós acreditamos que um dia nós seremos ressuscitados. Assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado, né, de maneira corpórea, como dizem os evangelhos, nós também seremos ressuscitados um dia de maneira corpórea. Então, por isso que não faz sentido, já que o corpo é tão importante para a gente, se entregar à imoralidade, como os cristãos de Corinto estavam fazendo, né, por causa de concepções e ideias equivocadas, né, que estavam no meio da igreja, estão se entregando à imoralidade, mas nós temos uma esperança. Para nós o corpo é muito importante, o nosso corpo deve ser dedicado ao Senhor. Paulo diz de maneira muito clara, o corpo é para o Senhor, o corpo não é para a impureza, ele pertence a Deus. E ele é tão importante que para Deus não existe a ideia de um ser humano desincorporado, né, em nenhum momento, porque lá no futuro, quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados e teremos um corpo, assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados e também teremos um corpo. Então devemos viver em santidade, inclusive no que diz respeito ao corpo, por causa dessa esperança cristã, por conta dessa esperança que nós cristãos temos. Segundo lugar, segunda razão porque Paulo diz que defende, né, que nós devemos viver em santidade, é porque além da esperança que a gente tem em Cristo, nós fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo, unidos. Assim como duas pessoas são unidas quando decidem para o casamento, né, quando decidem se casar e passar o resto da vida juntos, nós somos unidos também no Senhor Jesus. Paulo fala de casamento nos versículos seguintes aqui e fala da união do crente com o Senhor Jesus usando essa metáfora. Observe o versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o nosso corpo, de fato, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é para o Senhor. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? E os faria membros da prostituta? Absolutamente não. Parece que é o que está acontecendo. Eles foram unidos com Cristo, o corpo deles pertence ao Senhor Jesus, mas talvez alguns dos cristãos, porque adotaram aquelas ideias gnósticas e estão vivendo um ambiente de moralidade, eles acham que não tem nenhum problema se deitar com uma prostituta, se deitar com uma meretriz. Paulo diz,
Absolutamente, nós não vamos fazer isso, porque o nosso corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então Paulo ele apresenta aqui no versículo 16 um trechinho do texto do Gênesis, quando Deus institui o casamento, né? Que o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua esposa, à sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? O relacionamento sexual, de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com o que nós cristãos defendemos, ele deve acontecer no contexto do casamento, né? De fato, Deus nos criou seres desejantes, seres sexuados, mas há o relacionamento sexual, né? A vazão ao desejo sexual, de acordo com a Escritura Sagrada, deve ser dado dentro do contexto do casamento, dentro do contexto do casamento. E quando um cristão se entrega à imoralidade, como estava acontecendo, quando um cristão se deita com uma prostituta, ele estava de alguma maneira corrompendo, né, essa dádiva de Deus, que é o sexo, né, para o contexto do casamento, se deitando com uma prostituta. E aí Paulo diz no versículo 17, depois que ele apresenta o trechinho de Gênesis, que nós também nos unimos ao Senhor nós também fomos unidos ao Senhor, né? Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós pertencemos a Ele. E nós devemos viver um relacionamento de exclusividade, dedicação com Ele, né? Assim como quando duas pessoas se casam. E já que nós pertencemos ao Senhor, a gente não pode entregar o nosso corpo à meretriz. Esse Deus que é o nosso Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que a gente entregue esse corpo que pertence a Ele à prostituição, à meretriz. Quando eu faço isso, eu estou cometendo pecado e eu estou traindo a esse Senhor que um dia eu me uni. Então nós devemos viver em santidade, porque nós fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Nós nos unimos ao Senhor Jesus Cristo. Terceira razão que Paulo apresenta aqui, porque nós devemos viver em santidade, inclusive em relação ao corpo, é que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito habita em nós. Nós temos uma esperança em Cristo, nós somos unidos com Cristo e o Espírito habita em nós. Veja o que diz o versículo 18 e 19. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que texto interessante, poderoso da Escritura Sagrada. Paulo diz nesse texto que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Paulo diz nesse texto aqui que as manifestações do Espírito Santo, elas acontecem no nosso corpo. Haviam duas palavras para templo na língua grega. Uma palavra que se referia ao templo e todas as suas dependências, e uma outra que era usada para templo para se referir apenas ao ambiente interior do templo, onde ficava o santo dos santos. Essa é a segunda palavra que Paulo usa aqui, porque as manifestações da glória divina acontecem na nossa vida, no nosso corpo. O corpo é muito importante para o cristianismo, né? Para aquilo que nós cristãos defendemos. Ele é morada do Espírito. Quando nós nos unimos a Cristo, quando nós entregamos a vida para Cristo e Cristo passa a ser o nosso Senhor, mas que todo o nosso ser, inclusive o nosso corpo, é colocado sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo controla todas as coisas, inclusive o nosso corpo. Ele mora em nós. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em você. O Espírito Santo de Deus o ajuda em suas decisões, em sua luta diária contra o pecado para viver uma vida de santidade. Não faz sentido algum alguém que é a habitação de Deus, alguém que tem o Espírito morando em si, se entregar à imoralidade. Então, vivamos em santidade, porque o Espírito mora em nós, o Espírito vive em nós.
esse texto da Escritura Sagrada mostra isso para a gente. Em último lugar, Paulo mostra que nós devemos viver em santidade, e aí tem mais uma razão aqui nesse texto, que é por causa da redenção em Cristo Jesus. Porque nós temos esperança em Cristo, por causa da nossa esperança em Cristo, porque nós fomos unidos com Cristo, por causa da presença do Espírito em nós e por causa da redenção. Olha o último versículo desse trecho. Porque fostes comprados por bom preço. Fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo usa a linguagem do mercado de escravos, quando ele usa a palavra comprar aqui. Fomos comprados por bom preço. Ele está pensando no mercado de escravos, que era muito comum no Império Romano daquela época. E ele usa a palavra em relação a nós e ao Senhor Jesus. Todos nós, cristãos, um dia fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz foi para nos comprar de nós mesmos, né, por causa do pecado, nos comprar de toda a nossa escravidão. E agora a gente foi comprado, assim como acontecia nos mercados de escravos, né? O senhor ia lá e comprava o escravo, aquele escravo passava a servir aquele novo senhor agora. Nós temos um novo Senhor que nos comprou na cruz, que perdoou os nossos pecados na cruz e nos comprou para que nós o servíssemos. E esse nosso Senhor que nos comprou, Ele quer que nós o glorifiquemos também com o nosso corpo. Então, nos esforcemos, irmãos, nos esforcemos com todas as nossas forças para fugir da imoralidade, para fugir de práticas imorais. No nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui no versículo 18, fugir da impureza. Ele usa uma palavra grega que é a palavra que é da mesma raiz da palavra pornografia, que é uma palavra que é comum no nosso vocabulário. Fuja de todo tipo de imoralidade sexual, de todo tipo de imoralidade sexual. Nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo e Ele quer que a gente glorifique Ele, inclusive na maneira como nós cuidamos do nosso corpo. Então esses são os desafios da palavra de Deus para a gente. Deus quer que a gente viva em santidade, Deus quer que a gente se pareça mais com o Senhor Jesus e se afaste do pecado. E isso é importante de acontecer, porque nós somos unidos, porque nós temos uma esperança em Cristo que diz respeito à ressurreição dos mortos, porque nós fomos unidos com Cristo, porque o Espírito mora em nós e porque nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, meus irmãos, que bênção. Graças a Deus pela palavra. A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem nos ensinado muito nesses últimos meses, né? E a gente tem certeza que ela vai continuar ensinando muito mais ainda. Mas eu queria desafiar você aí na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo, a orar conosco e a meditar naquilo que Deus falou ao seu coração, ao nosso coração, nessa oportunidade, para que nós possamos viver essas verdades, para que nós possamos viver em santidade, porque Deus nos chamou para a santificação, para sermos santos, né? Separados e pertencentes a Ele. Então eu queria que você fechasse seus olhos, vamos pedir a Deus que essas verdades elas permaneçam nas nossas vidas. Vamos orar, pastor. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco nesses últimos dias ao nos ensinar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a não apenas sermos ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Que essas verdades permaneçam em nosso coração e que façam parte da nossa vida. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa nossa live, né, desse nosso culto online, melhor dizendo. E antes de nós concluirmos, eu quero fazer aqui 2 momentos com vocês. Incentivá-los a um momento mais de oração aí na casa de vocês, onde você estiver nesse momento nos assistindo. Normalmente, ao final dos nossos cultos aos sábados, nós fazemos um tempo de oração pelos nossos irmãos. Hoje eu queria pedir a liberdade, a licença a todos vocês para fazer apenas um único pedido, e esse pedido tem muito a ver com a nossa realidade da nossa igreja local. Nessa semana nós
perdemos um presbítero muito querido para todos nós aqui na nossa igreja. Perdemos o presbítero Clóvis, um homem de Deus que tem nos acompanhado e nos acompanhou durante todo esse período aqui enquanto pastor dessa igreja. E nessa semana Deus recolheu o nosso irmão. Nós sabemos que ele está descansando, que ele está dormindo e que na volta e no retorno do Senhor Jesus, ele será ressuscitado e nós o veremos novamente para a glória de Deus. Então, em relação ao presbítero Clóvis, é um até breve, porque já, quando Jesus Cristo retornar, nós o veremos novamente. Mas eu gostaria de incentivar você a orar pela família do presbítero Clóvis, pela irmã Clotilde, o Silas, a Érica, o Marcos e toda a família, a mãe do presbítero Clóvis, os irmãos, enfim, para que a graça de Deus esteja com os nossos irmãos nesse momento de luto. Pastor, antes da gente finalizar, a gente tem vivido nesse tempo de crise, de certa forma, o impacto disso também na realidade da igreja. E nesse momento, no final dos nossos cultos, nós oramos e intercedemos pelas pessoas, pela vida delas e fazemos o recolhimento das ofertas, dos dízimos. E nesse momento nós vamos fazer uma oração final em favor da sua vida. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, vamos orar para que Deus te sustente nesse momento de crise. Você que tem servido a Deus aqui na Igreja de Santana, tem contribuído com a nossa igreja ao longo desse tempo e a sua contribuição tem sido importante para que nós possamos ter condição de continuar pregando o Evangelho, anunciando a mensagem de Jesus. Então, nesse tempo, nós vamos fazer uma última oração intercedendo por todos os membros da nossa igreja, vamos interceder pelo mundo que vive um tempo de crise, e vamos interceder pelas ofertas. Então, por conta da nossa realidade, as nossas ofertas têm sido feitas normalmente em ambientes virtuais. Então, vai aparecer na tela aí que você está vendo a conta bancária da nossa igreja. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência. Também vamos deixar disponível um link para uma plataforma, onde nessa plataforma você pode escolher a Igreja de Santana e fazer a sua oferta. E caso você não consiga fazer uma transferência ou um depósito, você pode entrar em contato no WhatsApp que está aparecendo abaixo e nós vamos orientar você a melhor forma para você fazer a sua oferta. Mas antes de nós finalizarmos, nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus também te sustente nesse momento difícil, de crise, onde todos nós somos afetados, mas que mesmo diante dessa crise, a graça de Deus permaneça sobre nós, sobre a igreja dele e sobre o povo dele nessa terra. Então, feche seus olhos, ore comigo, vamos pedir a bênção de Deus também em relação a essa questão. Senhor, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco em todo o tempo. O Senhor é um Deus soberano, é um Deus grandioso, glorioso. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vida, o nosso futuro está em Tuas mãos. Eu quero nesse momento orar, interceder por cada pessoa que está nos ouvindo, cada membro que congrega aqui na Igreja de Santana, que tem demonstrado a sua generosidade, a sua fidelidade a Deus, entregando as suas ofertas, os seus dízimos. Que o Senhor também abençoe esse irmão, essa irmã, nesse tempo de crise em que estamos vivendo. Que nós possamos, ó Pai, na medida das nossas possibilidades, ofertar a Tua causa, contribuir com a Tua igreja, a fim de que o Teu Evangelho continue sendo pregado e o Teu povo seja mantido para o louvor, honra e glória do Teu nome. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. É isso, querido. Deus abençoe. Pastor Eleilton, muito obrigado. Bom demais estar com você aqui. É uma experiência nova para todos nós, né? Mas nós temos certeza que a graça de Deus tem sido transmitida também por meio desses nossos encontros online. Gente, para finalizar, eu queria lembrar você que na semana que vem nós vamos começar uma nova temporada de estudos aqui na nossa igreja, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais, não perca, acompanhe com a gente essa nova temporada, porque eu tenho certeza
que vai ser extremamente edificante para a sua vida. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Paz.